Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Denise Pessoa, do PT. Ela traz um projeto de lei recém-apresentado ao Legislativo que propõe um verdadeiro código, se nós podemos falar assim, instituir normas específicas para arborização urbana em Caxias do Sul. Tudo bem, vereadora? É um prazer recebê-la. Prazer é meu, Fábio. E esse projeto, na verdade, é um projeto apresentado pela bancada do PT, né, pelo vereador Kiko, o vereador Beltrão e essa vereadora. E a gente apresentou, então, esse projeto, que ele é um código de arborização do município. Ele é baseado num decreto municipal, né, do então prefeito Pepe Vargas, de 98. Então, ele usa muito muitos pontos que foram trazidos ainda naquele decreto, mas que não foram cumpridos até hoje, pelo que a gente percebe na cidade. Então, a gente traz vários aspectos, mas também a gente modifica e amplia. E essa ampliação ela foi sugerida por uma aluna da Universidade de Caxias do Sul, a Renata Mascarello. Ela é aluna de Direito e já estuda a questão ambiental há algum tempo. Então, ela apresentou para a bancada do PT essa sugestão e a bancada, então, acatou, fazendo algumas adequações, e a gente conseguiu, então, apresentar esse projeto. Então, a ideia é melhorar esse decreto, trazer enquanto forma de lei, né, que uma lei ela tem tanto a aprovação no Legislativo quanto no Executivo, então ela tem uma força maior para cobrar da população. Então, nesse sentido, que a gente passou praticamente todo o regramento que antes era do decreto para essa lei e com essas adequações sugeridas. O projeto está em tramitação pelo Legislativo, certamente vai ser alvo de muitas discussões. A senhora citou a experiência dessa aluna que participou do Parlamento Ambiental, que é um projeto que acontece todo ano, para quem está nos acompanhando, com o apoio da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara, os vereadores e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Todos os anos, então, é promovido esse parlamento pelo qual estudantes apresentam projetos na área ambiental e aí o parlamento elege aqueles de maior destaque, enfim, são premiados os projetos. A senhora tem ouvido reclamações, indicações da população também no sentido dessa questão da arborização, que muitas vezes é motivo de reclamação? Não, a cidade ela tem crescido bastante, né? E as áreas de árvores, né, ou parques têm diminuído, né, como o contraponto desse crescimento. E, no entanto, a gente acaba sentindo falta desse verde na nossa cidade, né? E a gente quer mostrar que, mesmo com a construção, mesmo com os carros, com os prédios, né, a gente pode dividir o espaço com o verde. Então, nesse sentido, é que tem esse regramento de arborização, que praticamente são nos passeios públicos da nossa cidade, né? Então, ele vai regrando tecnicamente, desde o canteiro, o tipo de árvore, como conciliar as árvores com os equipamentos públicos, né, para não dificultar a leitura de sinalização de trânsito ou dificultar mesmo a questão de fiação elétrica, né? Poste, então, poste. Então, tudo concilia, desde o gabarito do passeio público, tudo isso é analisado na hora de escolher o tipo da espécie, né, da árvore apropriada para cada passeio público. Então, inicialmente, ele seria tratado de uma forma mais central. Depois ele chegaria até os anéis perimetrais, né, trabalhando de outro formato, e posteriormente, inclusive, nos distritos. Então, ele tem também um plano de expansão desse código de arborização. Ele tem um tempo de adaptação até 2014, se entrasse em vigor neste ano, para a questão do centro de Caxias do Sul, e depois, posteriormente, vai aumentando o prazo, até 2015, como a senhora falou, bairros mais na periferia do município, até contemplar os distritos. Uma leitura nesse projeto, para que as pessoas tenham uma ideia, é um verdadeiro código, ele é um projeto bastante amplo. Chega inclusive a especificar quais espécies de mudas, de plantas seriam adequadas, por exemplo, a rua Alfredo Chaves, 18 do Forte, a Sinimbu, cada rua teria a sua espécie característica. De onde partiu essa investigação para saber qual espécie seria mais adequada para aquela rua? Na verdade, ele vem tentando conciliar um pouco com o que o plano diretor já prevê,
né? Então, em áreas de residências mais altas, né, ela possibilita ter um tipo de arborização. No entanto, quando tu tem residências menores, né, tu já pode ter, se tu tem árvores muito grandes, tu acaba tendo sombreamento grande, que dificulta, né, ainda mais na nossa cidade, e de acordo também com o posicionamento solar das casas, né? Então, se tu tem uma frente que é norte, que tu tenha, digamos, a única frente mais iluminada, e tu tem uma árvore que no inverno ela não é caduca, como a gente chama, né, quando caem as folhas. Então, isso tudo acaba dificultando também o conforto térmico das casas. Então, foi analisado, né, essa situação de conforto térmico, conciliando essa questão do posicionamento solar, junto à espécie, ao tipo da espécie, como ela se comporta. Então, no geral, também se prevê a questão das árvores frutíferas, né? Até para alimentar os animais, né? As aves que vivem, os pássaros, né? Mas também, mesmo algumas coisas que as pessoas podem também consumir, né? Que são frutíferas dentro da nossa cidade. Também ele proíbe a utilização de venenos, né? Para essas árvores, até para que não gere problema, inclusive, né? Para a fauna. E nesse sentido, então, ele tem todo esse regramento. Claro que o projeto está iniciando, né? A gente pode adequar, né? Afinal, teve algumas mudanças, e podem haver algumas mudanças, né? Mesmo no plano diretor, até que seja aprovado esse código. Então, tudo isso a gente pode ajustar, né? E discutir com a população, afinal, qual o tipo de espécie mais apropriado para cada região da nossa cidade. A senhora coloca muito a questão do não cumprimento de um decreto em vigor desde o período em que o prefeito, então prefeito Gilberto Pepe Vargas, hoje ministro do Desenvolvimento Agrário, colocou em prática. Por que não tem havido, vocês, com bancada do PT, chegaram a conversar com a Secretaria do Meio Ambiente para ver o que tem acontecido de não haver essa cobrança? Eu entendo que essa questão ainda, naquele momento, não era determinado quem fiscalizaria o cumprimento dessa lei. Então, ficou um pouco confuso e ainda teve alguns secretários que disseram que não, é da SMU, da Secretaria de Urbanismo ou da Secretaria de Meio Ambiente. Então, ficou um pouco confuso. Mesmo assim, a gente sabe que a Secretaria de Meio Ambiente fez algumas campanhas, né, para fazer esses canteiros, mas não se seguiu uma legislação que já existia. Então, nesse sentido que a gente está apresentando e especificando mais, né, a competência de cada secretaria. No nosso entendimento, a Secretaria de Planejamento seria responsável pelo planejamento desses canteiros, né, até para conciliar com toda a questão de gabarito de rua, e os equipamentos. E quem ficaria, então, a cargo de fiscalizar e acompanhar, e inclusive ser responsável pelos plantios, seria a Secretaria de Meio Ambiente. Também é importante colocar de que, em algumas situações, na questão de reflorestamento, também permitiria, então, o reflorestamento de algumas espécies, né, nos canteiros, então, públicos, né, nos passeios públicos. Seria, então, uma parceria entre o público e o privado. E ainda abre a possibilidade nesse código de algumas árvores serem adotadas por uma iniciativa privada, podendo divulgar a marca, né? Uma MOB, uma associação de bairro. Uma associação de moradores, uma escola, né, que cuide daquela planta e que possa também divulgar ali o seu contato. Do ponto de vista prático, essas leis, eu lembro o recente debate, claro, em proporções muito maiores, que envolveu o Código Florestal em âmbito nacional. O cidadão, ele sempre quer saber, do ponto de vista prático, o que vai implicar na vida dele. Vamos supor, fala-se em reflorestamento, o cidadão deve pensar, mas será que eu, como morador de determinada rua, ou como condômino de um edifício, vou ter que participar da aquisição de novas mudas, de árvores? O que mudaria para o morador dessas ruas contempladas pelo projeto, do ponto de vista de ter que participar desse reflorestamento, quando a senhora coloca que é uma parceria junto com o poder público? Bom, eu diria que a maior diferença, a maior contribuição para essa pessoa seria a qualidade de vida, né? Acho que, em primeiro lugar, tu viver com mais planta,
né, tem uma qualidade de vida melhor do que... Isso a gente pode ver em diversas cidades que planejaram o convívio com a arborização de uma forma organizada, como Curitiba, Buenos Aires. Então, a gente vê cidades que conseguiram conciliar de uma forma muito adequada e as pessoas vivem melhor. Então, para a nossa cidade, que é estressante pela correria, né, uma cidade grande como outra qualquer, mas que tem toda a questão do trânsito muito forte, né, essa questão da poluição. Então, acho que esse é o principal benefício para a população. Além disso, eu entendo que quando a pessoa ela não é obrigada a plantar, ela não vai ser obrigada a plantar. Vai ter mudas. Não é obrigada a adquirir mudas. A gente sabe que existem pessoas que, inclusive, por cortar árvores num terreno para construir, elas vão ter que replantar, né? Vão ter que reflorestar. Então, essas pessoas vão poder oferecer essas mudas para essas ruas. E hoje a gente sabe que muitas empreiteiras que fazem loteamentos procuram áreas para fazer o reflorestamento e não encontram. Então, elas vão poder, inclusive, estar incluídas nesse plano de arborização. É muito colocado e é um problema frequente esse processo de urbanização e, sobretudo, a colocação de asfaltos. Ela vai diminuindo a capacidade de absorção das ruas e provoca as chamadas enchentes, sobretudo nos pontos mais baixos da cidade. Então, a arborização também vem nesse sentido. Se cria maior capacidade de armazenamento de água para os terrenos, também impedindo esses problemas. Essa questão da taxa de impermeabilidade, né? Mesmo que a lei hoje já diga, e dependendo do zoneamento, tem uma taxa em que tu tem que deixar permeável, né? Para que a gente tenha o escoamento da água da chuva. Hoje, infelizmente, em muitas áreas da nossa cidade, as pessoas aprovam o seu terreno, aprovam a sua construção e depois que aprovam, eles pavimentam a área verde, né? Então, essa questão dos canteiros, ela favoreceria, né, ou diminuiria esse impacto, né, que hoje é causado na nossa cidade. A cidade está ficando cada vez mais cinza, e isso acaba ocasionando alagamentos, enchentes, e essa questão do regramento da espécie de árvore é também condicionada também à situação mesmo da infraestrutura das ruas. Então, quando tem um esgoto ou tu tem uma rede de esgoto, boca de lobo, tu não vai poder plantar, né? Senão tu vai acabar estragando a infraestrutura. Então, tudo isso tem que ser analisado na hora da escolha da espécie. E o próprio escoamento da água. E o escoamento da água, né? Daqui a pouco tem uma raiz que está trancando a entrada da boca de lobo, né? Então, isso também, tudo tem que ser bem organizado, né? Exatamente. Mudando um pouco de assunto, vereadora, a senhora apresenta aqui esse projeto, líder da bancada do PT na Câmara de Vereadores. Estamos vendo uma situação, digamos assim, em tese, um pouco mais complicada para a oposição, tendo em vista que temos 3 vereadores na bancada do PT e um do PRB, o vereador Renato Nunes, que também se declara como de oposição. Como é que tem sido a senhora, como líder da bancada do PT, participar desse debate? A gente nota que muitas vezes a senhora e o vereador Rodrigo Beltrão, também do PT, chamam um pouco mais o debate no sentido de firmar o papel de oposição, de fiscalização, sobretudo, do Executivo. Como é que tem sido essa experiência? Bom, eu entendo que faz parte da democracia, né? A gente tem um prefeito, o prefeito, apesar de ter a maior bancada dentro da Câmara, que são 5 vereadores de 23, tem mais, além disso, tem mais toda a base do governo, que acaba... A senhora se refere aos 5 parlamentares do PDT e os demais partidos que compõem. E mais os outros vereadores, né? E a gente tem a oposição, que foi o resultado das urnas, né? Então, e aí a gente pode ver uma repetição disso, né, tanto em âmbito estadual quanto nacional. E as pessoas às vezes acham que o prefeito ou o governador ou a presidente não faz o que quer, né, pela simples vontade. Mas por que eu digo isso? Porque mesmo o prefeito tendo a maior bancada, ele não tem a maioria, né, do PDT na Câmara de Vereadores. Ele tem uma maioria de base do governo que condicionam ele a ter posturas que talvez não seja da cabeça do prefeito. Mas é o resultado da eleição e faz parte da democracia. Falo isso porque a gente vive também uma situação em que se critica muito o sistema democrático no Brasil, quando se acha que a presidenta Dilma não resolve as coisas porque não quer.
né? E não é verdade, porque o parlamento, a gente vive numa democracia onde a gente tem especialmente 2 poderes, né? Que é o executivo e o legislativo, e que muitas políticas e muitas reformas passam por esses 2 poderes. E em Caxias a gente foi eleito para ser oposição. A gente representa um outro projeto, e o nosso projeto é vinculado às pessoas, ao bem-estar das pessoas, e a gente vai procurar, dentro da Câmara de Vereadores, sempre cobrar uma conduta, mesmo que não esteja no programa de governo do prefeito atual, mas a gente sempre vai cobrar uma atitude mais comprometida com a nossa população, com quem mais precisa. Então, nesse sentido, a gente cobrou a questão das blitz, né, para que elas continuem ocorrendo. A gente fiscaliza o executivo quanto ainda não se cumpre a questão das vagas de educação infantil, que é uma legislação que até 2016 todas as crianças com 5 anos têm que estar nas creches, né? Então, na educação infantil, né, inseridas nas escolas, e a gente tem cobrado. Então, acho que a oposição ela é saudável nesse sentido, né, de fazer o contraponto e de mostrar o diferente, né, que faz parte da democracia, porque senão quem perdesse nunca ia ter a voz, né, nunca ia ter voz dentro do governo. Exatamente. Mas a gente tem que ter sempre essa ideia de que mesmo que se ganhe no executivo, se tu tem uma maioria no parlamento que não dialoga, né, com esse executivo, não se avança em muitas coisas que se poderia. A senhora cita talvez dificuldades dentro da própria bancada do PDT na Câmara em relação ao prefeito Alceu Barbosa Velho. Onde estaria talvez essa maior dificuldade na condução de projetos, na sua opinião, como observadora de oposição? Porque muitas vezes essa articulação entre os próprios partidos da situação auxiliam na construção de votações em benefício do município. Onde a senhora tem observado essas dificuldades? Porque também o entendimento que vai chegar para vocês influencia no processo de votação, na apresentação de emendas. Eu lembro na gestão passada, em que nós tínhamos na legislatura passada, quando a ex-vereadora Geni Petefer era líder do governo, e o vereador Rodrigo Beltrão, como sempre, fixando um polo interessante na questão de oposição, muitos projetos em que, num primeiro momento, a oposição era contrária, eram construídos emendas e diálogos e providências em plenário que qualificava de sobremaneira esses projetos. Eu entendo que são mandatos diferentes, né? A legislatura anterior era uma legislatura completamente diferente da atual. A atual tem muitos vereadores novos, né, que estão se apropriando, tem partidos novos que não estavam aqui, e que eu vejo como forma positiva, né, do parlamento. Quanto mais partidos, mais representações a gente tem. Mas dessa forma eu vejo que a coesão também não é tanta quanto se tinha antes, né? Claro. Então hoje parece que tem que se trabalhar mais no convencimento, inclusive da base do governo, na hora de apresentar um projeto. Que muitas vezes não consegue aprovação nem dos vereadores da base, e às vezes já teve algumas ocasiões em que inclusive foram retirados projetos, né, da base. Então, eu entendo que cada legislatura é uma legislatura diferente, e essa pluralidade do parlamento também nos dá uma amplitude, uma possibilidade de, na verdade, de ampliar o nosso trabalho. E são, né? 23 vereadores, a complexidade é maior, na medida em que o grupo também está inclusive maior. A gente tem conseguido votos, né? São poucas as ocasiões que a gente fica só com os votos de oposição, a gente consegue votos da situação. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, sobretudo na questão que diz respeito ao Código de Arborização Urbana, se pudermos usar esse termo. Vamos torcer que haja. Eu acredito que num determinado momento vocês vão ter que promover inclusive uma audiência pública para ouvir a população e ver como é que se conseguiria fazer com que esse projeto fosse o melhor possível para Caxias. Haja vista, como a senhora mesma colocou, existe um decreto em vigor e que não tem sido cumprido até por dificuldades de especificação que esse projeto de lei tenta resolver. Fica um espaço para suas últimas considerações. Eu entendo que esse projeto ele é similar, né, ao projeto da questão da poluição visual. Então, ele é um projeto que, como ele envolve muitas pessoas, quanto mais entidades se envolverem, né, e participarem da construção dele, inclusive em audiência pública, a gente vai garantir que exista essa lei, né, exista esse código de arborização, mas para além de existir, exista de fato, né, não só de direito. Então,
Então, acho que a participação ela é essencial para que funcione realmente esse código de arborização. Então, também deixar à disposição o mandato, né, a bancada do PT, para quem quiser sugerir, conhecer o projeto, podem nos procurar. O telefone do gabinete é 3218-1613, né, ou por e-mail denisepessoa@câmaracaxias.rs.gov.br. Mais uma vez, muito obrigado, vereadora. Obrigada. Conversamos então com a vereadora Denise Pessoa, do PT. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.